Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Arara em Foco. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Agradecer primeiramente a Deus. Muito obrigado a você que nos aguardava, ao Pai Eterno por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui mais uma vez de volta ao nosso podcast Arara em Foco. Quinta-feira, você sabe, é o nosso encontro semanal para uma informação, para um bate-papo importante para você. E hoje a nossa convidada é Joyce Evelyn. Ela é farmacêutica clínica e vai conversar com a gente. Inicialmente já vou pedir para ela dar uma boa noite, para que a gente comece daqui a pouco o nosso bate-papo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Inácio. Boa noite, Frank. Boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente eu quero dizer que é um prazer enorme e muito gratificante poder participar desse podcast, né? O podcast que é tão representativo não só na nossa cidade, mas também na nossa região. Espero que a nossa conversa de hoje seja muito produtiva. Desde já a gente também agradece por ter aceitado o nosso convite. Demorou um pouquinho, mas chegou. Mas graças a Deus a gente vai ter um bate-papo daqui a pouquinho muito bom, informativo para você que está em casa, tá certo? Quero também aqui agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que nos ajudam na realização desse nosso podcast. Sem vocês, não seria possível a realização desse nosso trabalho. Agradecer a parceria e o apoio do Supermercado Mendonça, Rede Paraíba de Supermercados, Arena Telecom, Centro Educacional Evolução, Clia Especialidades Médicas e Odontológicas, GD Eletromóveis, Vila Modas e Acessórios, Supermercado Duarte, Posto Ademir, Bela Pizza Delivery, Farinha São José, que tá devendo ainda aquele churrasco a gente, viu, Frank? Vou cobrar. Também o Atacadão Super Mais, Motor Auto Center, Padaria e Lanchonete Italiane, Madeireira Paula Francinetti, MVL Celulares e Acessórios, Leal Supermercado, a enfermeira Fabiana Trindade, também o Arara Parque Estacionamentos, um abraço meu amigo Ronaldo lá em São Paulo, a Converta X do meu amigo Rafael, tá devendo uma entrevista pra gente também, viu, Rafael, viu? A gente vai conseguir também. Ao meu amigo China da Select Filme, películas automotivas lá em Solânia, a Construtec Engenharia e Consultoria lá na Cidade de Pilões, obrigado pela parceria. O Leal Supermercado, como eu falei mais uma vez, a Realiza Assessoria Contábil lá da Cidade de Esperança, obrigado pela parceria. Sacolão, frutas e verduras aqui em Arara e também o Compre Bem Supermercados. A todos esses parceiros, nossa gratidão, nosso carinho por nos proporcionar esse grande trabalho aqui, que é o nosso podcast, levando informações à nossa população, não só de Arara, mas também de toda a região. Para a gente começar o nosso podcast, nada melhor do que a gente conhecer mais um pouquinho da nossa entrevistada. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Joyce, fazendo assim um resumo da biografia para a gente poder conhecer um pouquinho mais de você. Bom, eu me chamo Joyce, né? E o que é que eu posso falar sobre mim? Eu sou uma pessoa família, né? Amo estar com a minha família. Gosto de livros, de músicas, amo viagens, conhecer lugares novos, pessoas novas. E posso dizer também que eu sempre sou uma pessoa que sempre estou em busca de evolução, não só na área profissional, mas também na área pessoal. Sobre a minha trajetória acadêmica, né? Eu me formei na UFCG em Cuité e eu sempre, desde pequena, assim, sempre quis ir para o lado da saúde. Não sei de que forma isso aconteceu, porque eu cresci rodeada de livros, né? E de escolas. Poderia seguir o caminho da educação, né? Exatamente. Os meus pais são da educação, então, assim, oportunidades não me faltavam, né? Mas eu costumo dizer que mesmo seguindo a área da saúde, a educação ela está atrelada com a saúde, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho no meu Instagram que ele se enquadra como uma educação em saúde. Eu não estou deixando de educar as pessoas com orientações, né? Isso aqui hoje, a minha presença, tudo que a gente vai conversar hoje é uma forma de educação, né? As orientações, as dicas. Então, a minha trajetória pela saúde começou assim, né? Sempre tive essa vontade, desde pequena, muito nova. E sobre a farmácia, eu não sei exatamente qual foi eu costumo dizer que foi Deus que me colocou no curso, porque não era a minha primeira opção de curso, mas eu tentei e consegui entrar para a farmácia. E cada vez mais eu fui me identificando com o curso sobre a importância assim, que o farmacêutico tem na saúde dos indivíduos, o quanto ele pode contribuir ali para promover uma melhor saúde. Importante mesmo. E aí, como você falou, quando é que surgiu essa ideia? Você já tinha na mente
parte berçário, assim, de repente começou a fazer e gostou, disse, não, vou seguir esse caminho? Eu comecei a fazer e depois gostei, né? Tinha as outras opções de curso e aí uma das opções eu coloquei justamente farmácia. E eu lembro que logo no primeiro período eu tive uma cadeira que se chamava Introdução à Farmácia. E aí a professora nos apresentava as inúmeras áreas que a farmácia poderia nos dar, onde o farmacêutico poderia atuar. Às vezes a gente tem a ideia que o farmacêutico ele só pode atuar ali na farmácia, na drogaria, na entrega de medicamentos, mas não é só por aí, né? O farmacêutico ele pode atuar na indústria, na produção de medicamentos, né? Todos os medicamentos que hoje a gente compra na farmácia, ele passa por um farmacêutico. Medicamentos novos que praticamente todos os dias surgem. É o farmacêutico que formula, que descobre, na farmácia de manipulação e na área clínica também. Então, assim, são inúmeras as possibilidades que o farmacêutico pode atuar. Ele pode atuar tanto diretamente, mas também como indiretamente ali na saúde do paciente. Importante mesmo. Às vezes as pessoas acham que o farmacêutico tem que ficar só atrás do balcão entregando ou recebendo receitas para passar um medicamento e às vezes tem. Agora, me diga aí, como é a questão do farmacêutico, como é o estudo e como é depois o trabalho, porque assim, a gente não conhece como é o trabalho do farmacêutico. Então, vou fugir um pouquinho aqui do nosso cronograma e lhe perguntar para eu conhecer um pouquinho mais para poder partir para outros assuntos. O que é o farmacêutico clínico? Porque a gente diz assim, farmacêutico, mas eu vi aqui que você tem mais uma áreazinha, mais, né, uma especialização. Sim. Pode passar para a gente o que significa isso? Bom, a farmácia clínica ela é a área do farmacêutico, da farmácia, que ela atua diretamente com o paciente. É diferente de um farmacêutico que está ali no laboratório, na indústria. Então, ela cuida do paciente diretamente. É o contato onde o farmacêutico tem com o paciente diretamente. E de forma individualizada. Então, o farmacêutico clínico, ele olha o paciente e visa o paciente de forma única. Então, por exemplo, você, Inácio, pode ter o mesmo problema de saúde que Frank. Vocês podem ter fazer uso do mesmo medicamento, mas a forma de lidar do farmacêutico clínico com vocês dois são diferentes, justamente porque a gente leva em conta vocês como pessoas e não apenas com aquela comorbidade, não apenas ali tomando aquele determinado medicamento. Então, a farmácia clínica ela vai buscar esse contato direto com o paciente e também ela vai visar o uso racionado de medicamentos. E o que é isso? É tomar os medicamentos de maneira correta, eficaz, né? Seguindo ali a prescrição médica, enfim, a prescrição de algum prescritor que chegou ali para você. E, consequentemente, se eu garanto o uso racional dos medicamentos ao meu paciente, eu otimizo a terapia. E aí, isso tudo faz com que o paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida, né? Que o tratamento seja seguro, que assegure ali o que o medicamento ele quer nos passar, né? Ele quer trazer os benefícios para a saúde. Importante mesmo. Aproveitar aqui já também aqui o boa noite do meu amigo Lombardo, tá por ali, né? O nosso amigo Frank, que tá de sorriso novo, doutor, mas não quer aparecer na imagem ainda, né? O doutor José Biapino tá por aqui também, depois ele vai também liberar. Mas, Frank, boa noite. Boa noite, Inácio, boa noite, Joyce. Boa noite, Estamos aqui para mais um podcast. Eu quero aqui só falar que, infelizmente, tem um problema aqui no nosso pendrive. Quero pedir desculpa ao nosso patrocinador, que infelizmente hoje não vai ter como passar na televisão, mas Inácio vai estar falando aqui de todos os colaboradores nossos ainda. Só lembrando o seguinte, Frank, que a gente é brasileiro. No finalzinho a gente dá um jeitinho aqui, não se preocupe não, viu? Aí vamos lá, estamos aqui. Vamos lá, o recado da galera. Professora Wanda Roque, que está sempre com a gente aqui. Boa noite, Inácio, Frank e a farmacêutica. A todos uma bela entrevista. E também a professora Helena, que é todo dia, tanto a professora Wanda e a professora Maria Helena, lá de Pilões, nos acompanha toda quinta-feira. Boa noite, Frank, na audiência de sempre. Abraço fraterno. Maria Isabelle, farmacêutica top. O podcast Falarara, eu acho que é da nossa amiga Dailton, né? Boa noite, amigos, Inácio Lima e Frank Pereira. Já estou aqui acompanhando a entrevista com Joyce. Parabéns pelo convite, será uma brilhante entrevista. Que Deus lhe abençoe sempre. A Fabiana Trindade também participando com a gente. Boa noite a todos, um tema muito bom. Parabéns, farmacêutica Joyce. A Maria Helena, professora aqui. Boa noite, Inácio. Desculpa por não ter mencionado seu nome anteriormente. Abraço fraterno. Eu vou cobrar com juros, viu? Um abraço, professora Helena. O Luiz Eduardo, a melhor do Brasil. A Gislane Silva, profissional incrível. É com você aí, Inácio.
Aproveitar aqui e deixar aqui para a Joyce fazer os agradecimentos e a gente começar depois com bate-papo também. Fica à vontade. Obrigada, viu, gente, por as palavras, pela participação. E estamos aí, né? Fiquem atentos que a noite está só começando. E você que está em casa, aproveita que hoje a consulta é de graça, não paga nada, tá certo? Faz as suas perguntas, tira a sua dúvida, interage com a gente, tá bom? Vou aproveitar aqui e para a gente tirar dúvidas, a gente é muito curioso. E o brasileiro, se é curioso, eu sou 3 vezes mais ainda. Eu queria saber, justamente, Joyce, as áreas que você podem atuar, né? Até porque vai ter pessoas depois que vai se inspirar, vai querer também uma formação assim igual. E aí vai gostar da área e dizer assim, qual área eu posso trabalhar? Em que canto eu posso trabalhar? Bom, eu atualmente atuo como farmacêutica clínica, né? Tenho especialidade em nutracêuticos e suplementação. E das diversas áreas, né, como já citadas, que o farmacêutico pode atuar é a parte clínica, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, mas também pode trabalhar em laboratório clínico, nas análises clínicas, pode também atuar na farmácia de manipulação, né? Manipulando ali as mais diversas formas farmacêuticas. Em hospital também, esqueci de citar que o farmacêutico ele pode estar atuando ali em hospital, garantindo ali o uso racional de medicamentos, erros de medicações, interações medicamentosas. Então, assim, há muitas diversas, na verdade, há mais de 100 áreas que nós farmacêuticos podemos atuar. Importante aí. E no seu trabalho atualmente, hoje, onde você já atua, assim? Eu atuo na farmácia clínica, né? Então, assim, eu faço os acompanhamentos com os pacientes através de consultas farmacêuticas, fazemos todo esse trabalho e não posso deixar de citar o trabalho que a gente vem fazendo no Instagram, né? Que é uma forma também de levar informação, de levar saúde às pessoas. Importante mesmo esse trabalho. Como assim? O pessoal chega lá, tira alguma dúvida, faz assim, porque o brasileiro costuma se medicar automaticamente. Tem aquela pessoa que você diz assim, olha, o medicamento é esse, ainda tem gente que diz assim, mas dá para ser assim, não? Sempre tem, né? É o jeitinho brasileiro. Mas assim, com um pouquinho de jeitinho a gente vai levando ali, vai orientando o paciente, né? De maneira, podemos dizer assim, clara e também dinâmica, para que ele também não fique sem jeito, né? Então, assim, de maneira bem clara, a gente vai conseguindo fazer com que essa automedicação ela não aconteça com tanta frequência. Portanto, hoje você se sente realizada nessa sua área? Sim, eu me sinto. O farmacêutico hoje, né, ele atua de forma muito importante na vida dos pacientes, e principalmente ali o farmacêutico clínico, que ele está ali contando direto com o paciente, investigando se está tendo alguma interação medicamentosa. Então, assim, quando há a promoção de cuidado ao paciente, né, a gente se realiza como profissional de saúde, como farmacêutico. Bom, entender, porque às vezes o pessoal trabalha numa área, mas assim, ainda não é aquilo que eu queria, né? Aí faz, como muita gente diz, no popular mesmo, eu costumo não ir muito, o arrudeio, eu vou no popular, eu penso assim, mas é bom financeiramente. Mas às vezes quando você faz com amor, o financeiro vem depois, porque é recompensado pelo bom trabalho que você faz, né? Sim. Eu não posso dizer tanto que o financeiro, a recompensa é o esperado, né? Na nossa profissão, infelizmente. Mas, assim, como você disse, quando a gente faz com amor ali, né? Quando a gente nota que o paciente, ele entendeu ali o tratamento dele, né? Que a gente orientou. Quando a gente pergunta, ele repete tudo direitinho. Que a gente nota que ele compreendeu. Então, assim, a gente respira fundo e agradece por estar ali naquela profissão, né? Agora, eu costumo também perguntar o seguinte, é puxado ou é mais calmo, assim, do que algumas outras áreas? A exemplo do dentista, né? Que às vezes pega um daquele trabalhoso que você dura horas e horas para conseguir realizar o serviço. É também assim, tem dia que é mais puxado e tem dias que é mais calmo? Como é? Assim, tem. E, assim, a gente fala das diversas áreas que o farmacêutico atua, né? Ali na drogaria, a gente lida mais ali com a papelada, com burocracia. Se bem que hoje, em muitas drogarias, quando a gente pega drogarias de rede, já tem um consultório farmacêutico. Então, tem um farmacêutico ali apenas para consulta, para a parte clínica. E a parte da burocracia fica ali com outro farmacêutico.
Mas, assim, na manipulação também, aquele dia carregado que chega várias prescrições de gomas, de encapsulados. Então, assim, em todas as áreas tem aqueles dias mais e tem aqueles dias, né, mais ou menos, as áreas da farmácia. Só me tira uma dúvida, Joyce. Vocês fazem algum estudo antes para atender aquela letra? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho, infelizmente não. Ou você faz algum treinamento com algum doutor assim? É a prática do dia a dia, infelizmente. Mas assim, tem umas que realmente não, a gente não consegue. E assim, eu aconselho que não dispense o medicamento, né? Porque pode ocorrer justamente o erro do medicamento. Então, se tem um medicamento prescrito e a gente entender, supor, né? Pensar que é outro e aí dispensar um medicamento, aí pode trazer vários danos, né? Inclusive, dependendo do medicamento, riscos graves à saúde do indivíduo. Então, assim, infelizmente não tem o curso, né? Para a gente pagar, não tem nenhuma cadeira que a gente decifre as prescrições. A gente vai levando. É complicado porque, assim, às vezes tem letras que é fácil, né, de entender, mas tem umas que capricham. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui até a minha ex-professora Criselide, que dizia que de médico eu já tinha a letra, só faltava o resto. Mas não deu certo não, viu, professora? Assim, porque é complicado, aí no caso de dúvida, sempre procurar o médico novamente para... às vezes, por exemplo, tem uns grupos de farmacêuticos. E aí, quando tem alguma dúvida, praticamente todos os dias tem fotos lá, 10, 5 fotos. Vocês acham que é o qual? E aí tem uns farmacêuticos que conseguem decifrar ali, né? E agora, quando realmente não consegue, aí, às vezes, geralmente o farmacêutico ele pede para retornar. Tem algumas consultas que hoje elas já vêm digitadas, algumas prescrições. Então, assim, facilita a vida ali do farmacêutico, do balconista que está ali na farmácia, né? Então, você que está em casa, tá vendo? Não tem vida fácil não, viu? Tem sempre algo complicado na vida de um farmacêutico, não é só bondade. Deixa eu mandar um abraço aqui também, aproveitar para o vereador Anderson, lá de Pilões, aquele abraço, obrigado aí pelo apoio, a minha amiga professora Wanda, todo o pessoal aí acompanhando a gente, e o pessoal lá de Cacerengue também, o pessoal já conversou, a gente vai agendar também com vocês, tá certo? A participação depois, estamos conferindo aqui a nossa agenda para que não falte ninguém e possa atender todo mundo. Uma das coisas também que é bom a gente procurar saber, Joyce, assim, a farmácia clínica e o cuidado ao paciente. Como é que isso acontece? Bom, o farmacêutico ele faz ali podemos dizer, uma consulta com o paciente, né? E ele vai atuar como? Ele atua, tem várias vertentes que o farmacêutico pode estar ali atuando relacionada ao medicamento do paciente, né? Existe um termo chamado problemas relacionados aos medicamentos, que é, por exemplo, uma interação medicamentosa que está acontecendo entre 2 medicamentos que o paciente está fazendo uso. Então, a gente pode atuar identificando esses problemas e a gente vai solucionar ele, ou a gente pode atuar também prevenindo. Se a gente vê que tem que pode ocorrer um certo problema ali relacionado ao medicamento, a gente vai já atuando para que ele não possa vir a acontecer, né? Também, por exemplo, a adesão ao tratamento, aquele paciente que não está aderindo ali tão bem ao tratamento, que a gente identifica que ele não está tomando direitinho os medicamentos. Então, a gente vai fazer toda a orientação, né, toda a organização ali dos medicamentos dele e passar as orientações de forma correta, né, e de forma clara, sempre com uma linguagem mais clara possível, para que o paciente, ele consiga entender ali e seguir aquele tratamento. Se eu não entendi errado, e agora eu vou tirar uma dúvida também, assim, pode haver da gente tomar medicamentos diferentes próximo do outro, ter alguma interferência na saúde da gente também? Assim, pode acontecer interações medicamentos, mas assim, não é com todos os medicamentos, né? Então, assim, principalmente naqueles pacientes que fazem uso de muitos medicamentos. Então, o que é que o farmacêutico clínico vai fazer? Geralmente, na primeira consulta, o farmacêutico, eu peço todos os medicamentos que o paciente faz uso. Então, eu checo ali se está acontecendo alguma interação medicamentosa e tudo mais, e principalmente se ela está afetando clinicamente a vida daquele indivíduo, ou seja, se ele está sentindo algum sintoma daquela interação. Então, ali a gente faz algum ajuste, né? Pede para ele
aumentar o intervalo ali, mas vai depender de cada caso, não é de forma geral, entendeu? Depende de cada paciente, de cada tratamento. O correto é dar um espaço de um medicamento para outro, porque tem gente que toma, eu tomo 2 comprimidos desse, eu tomo 2 desse, e acaba tomando, já vai ser, vou tomar tudo de uma vez, porque já não tem problema. Ou tem um intervalo às vezes. É bom ter um intervalozinho, né? Assim, mas não de uns 20 minutos, meia hora é importante, porque ali o fármaco ele vai ser absorvido, vai fazendo o seu efeito, então para não dar os 2 de uma só vez, não tomar os 2 de uma só vez, é bom intervalar ali entre um e outro. Importante você que está em casa, tá certo? Em caso de dúvida, procurar o farmacêutico. Para não ficar se automedicando, né, de todo jeito. Exatamente. Então, você que está em casa agora pode interagir também. Eu vou aproveitar aqui rapidamente, só e justificar aqui também aos nossos amigos patrocinadores. Tivemos um pequeno probleminha aqui com o nosso pendrive, não é isso? Já está passando. Já? Pronto. Então, tivemos uma pequena pausinha, mas já está sendo resolvido aqui. O Frank já colocou aqui de lado, tá certo? Já foi adaptado tudo direitinho para que não percamos nada dos nossos patrocinadores. Mas eu vou lembrar mais uma vez e agradecer o apoio do Supermercado Mendonça, a Arena Telecom, essa internet de qualidade, meu amigo Jair, aquele abraço, Centro Educação na Evolução, Clia Especialidades Médicas e Odontológicas, a Geni Eletromóveis, Vila Modas, Supermercado Arte, Posto Ademir, Bela Pizza Delivery, a Farinha São José, o Atacadão Super Mais, Motor Auto Center, Padaria Taliane, Madeireira Paula Francinetti, MVL Celulares e Acessórios, Leal Supermercado, a enfermeira Fabiana Trindade, também o Arara Parque Estacionamentos, a Converta X, China Select Filme, películas automotivas. Meu trava-língua tá travando hoje, viu? Treinei direito hoje não. Construtec, Engenharia e Consultoria, Leal Supermercado, Realiza Assessoria Contábil, Sacolão, frutas e verduras da melhor qualidade e Compre Bem Supermercado, tá certo? Quando a gente foi entrevistar o doutor José Biapino, Frank, vou perguntar a ele se tem alguma coisa que facilite, assim, o dentista para a fala, né? Tem algumas palavras, principalmente o R, dá uma travada, é complicado, né? Mas a gente vai desenrolando. Frank, vamos lá, mais participações? Manda aí o alô e o recado da galera. Vamos lá, os salgados da Jaque. Parabéns, Joyce. Ó, o salgado da Joyce. Cadê os salgados? Rapaz. Ainda não, ele chegou. Merchandising, mas não provei, não posso nem dizer, né? Tem a Osiane Souza, profissional competente. Anaci Martins, boa noite, Joyce. Parabéns pela sua capacidade. Anaci Martins participa de novo aqui. A Jorieta, acho que é a sua mãe, né? Sim. A dona Jorieta também está participando com a gente. Boa noite. Marcileus Aparecida, parabéns pela sua trajetória, Joyce. O Sérgio Ricardo, boa noite, muito bom, Joyce. Thalita Lopes, profissional top, compartilha tudo com leveza. Com você, Inácio. Deixa eu deixar mais uma vez o espaço para o agradecimento aí da Joyce e a gente vai daqui a pouquinho mais perguntas também. Obrigada pelas palavras, gente. Eu fico muito feliz, né, e lisonjeada pelos tantos elogios, né, que eu possa continuar fazendo jus de cada palavra que vocês me direcionaram. Aproveitar antes da gente ir para as próximas perguntas, só tirar uma dúvida. A profissão ajudou também, porque assim, se fosse na educação, você ia chegar, pai, mãe, irmã, ia dar aquele conselho, chegar para você dar o conselho. Hoje, como você como farmacêutica, você é quem dá os conselhos para eles, é isso? Sim. É sempre bom ficar ali olhando, observando direitinho, mas a gente tenta, né? Com o pai, com a mãe, com vó. Estão obedecendo? Estão obedecendo. Deixa eu aproveitar aqui, Joyce, mais uma vez também aqui para a gente interagir. E você trabalha com farmácia clínica. Para quem está nos ouvindo agora e talvez não conheça que você, farmácia clínica, qual é o papel do farmacêutico nesse contexto geral? O papel do farmacêutico é justamente acompanhar ali aquele paciente, né? E orientar ele com os medicamentos e também, de uma maneira geral, no estilo de vida, né? Um paciente que está ali fazendo uso de medicamentos para diabetes e hipertensão. Então, a gente dá uma orientada nos famosos MEVs, que é a mudança de estilo de vida, a alimentação mais equilibrada, prática de atividade física. Então, a gente faz com que aquele paciente ele siga ali aquele tratamento, né, de maneira mais segura, eficaz. Se caso a gente notar que o
o medicamento não está fazendo mais tanto efeito, então a gente vai e encaminha para um médico a troca desse medicamento por um outro mais, podemos dizer assim, eficiente para a condição clínica do paciente, né? Então, assim, ele tem várias vertentes que o farmacêutico clínico ele pode atuar ali no cuidado ao paciente, né? A questão dos medicamentos, mas também na autonomia, na gestão do paciente, né? Incentivando ele a buscar uma maior autonomia na sua saúde, na tomada de medicamentos, de uma maneira geral. Quais são os erros mais comuns que você identifica ali e tenta ajudar o pessoal? Bom, inicialmente, principalmente o local errado de armazenamento. Então, assim, tem medicamentos que são guardados sobre refrigeração, ou seja, dentro da geladeira, mas também há medicamentos que, a maioria, né, devem ser guardados fora da geladeira. E aí, por exemplo, tem pacientes que guardam em banheiro, então, assim, às vezes até numa cozinha. Então, qual é o indicado, o recomendável? É armazenar os medicamentos em locais que não tenham exposição solar, que a temperatura não seja tão aumentada, mas também em locais que não sejam tão úmidos. Então, tem que ter um equilíbrio ali. Aí você pode me perguntar, mas nesse tempo de calor... E o pessoal costuma guardar naquelas caixinhas que já vem, né? Nem esse calor, onde é que a gente encontra uma temperatura ambiente, né? Então, ali um local fresco da casa. Às vezes pode acontecer também de guardar em armário, é recomendável, dependendo da temperatura ali do ambiente. Você vai e procura um ambiente ali mais a menos ali da sua casa, que não seja nem tão quente, mas também nem tão úmido, que seja um meio termo. E na questão do armazenamento de medicamentos na geladeira, por exemplo, existem duas, principalmente na porta da geladeira. As pessoas vão e guardam os medicamentos na porta da geladeira, mas não é recomendado nem na porta da geladeira, nem perto do refrigerador, né? Ali, porque são regiões da geladeira que podem sofrer altas variações de temperatura. A partir do momento que a gente abre a porta ali da geladeira, o contato ali com o ambiente externo, o calor entra com ali o frio da geladeira. Então, assim, pode acontecer, né, de justamente alterar ali alguma composição do medicamento e ele não se tornar deixar de ser eficaz. E no congelador, altas temperaturas também podem, né, um ambiente com maior temperatura pode afetar ali as propriedades do fármaco. Então, o que é que a gente recomenda? Guarda os medicamentos que são para a geladeira, né? E aí, quando você vai adquirir, o profissional de saúde vai falar que é para ser guardado na geladeira, na parte média da geladeira, porque aí não fica nem na porta, mas também não fica perto do congelador. Um outro erro, existem pacientes que tomam medicamentos de horário alternado. Então, em horário alternado, acontece muito com pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos. Então, por exemplo, ele começa a tomar um losartana, que é um antihipertensivo, de 7 da manhã, e no outro dia ele toma de 8, no outro dia ele toma de 10 da manhã. Então, assim, é um erro de medicação porque... vai ser difícil controlar a pressão daquele paciente com essa oscilação no horário de tomar os medicamentos. Então, é importante que o paciente ele saiba que se ele começa a tomar um medicamento em um determinado horário e ele é de uso contínuo, né? Então, ele toma ali todos os dias naquele horário. Um outro erro de medicação é a troca de medicamentos. Pode acontecer. Isso acontece aonde? Com pacientes que fazem uso de muitos medicamentos e que às vezes eles não... Tem pacientes que não sabem os medicamentos que tomam, para que serve, não sabem nem às vezes as condições clínicas, se tem hipertensão, se tem diabetes. Então, assim, pode acontecer uma troca, por exemplo, 2 medicamentos que ele toma pela tarde. E aí ele toma um e daqui a pouquinho ele toma outro, só que ele achou que tomou o outro. E aí ele toma 2 do mesmo ao invés de tomar um de cada. Então, acontece esses erros aí de medicação, assim, são os mais corriqueiros na prática clínica. Uma das coisas que o pessoal costuma fazer muito também é a questão de abrir medicamentos e deixar ali. Às vezes você, principalmente quando são líquidos, tem o prazo de validade normal,
Mas depois de aberto, tem também um prazo de validade para uso, porque o pessoal costuma deixar lá de, ainda tenho lá aquele remédio, não vou jogar não. Ainda tenho aquele lá, tá na validade, depois eu acho que abriu hoje, com 6 meses, 8 meses depois, ainda quer tomar o mesmo medicamento. Tem algum problema nisso aí ou pode usar normalmente? Não, assim, problema exatamente não tem, mas é a questão da automedicação, né? A depender do medicamento. Se for, por exemplo, um antibiótico, que é ali em líquido, e aí tá se sentindo com a garganta um pouco inflamada, toma um antibiótico. Antibiótico é coisa séria porque pode causar um fenômeno chamado resistência bacteriana. Então, o nosso corpo ele vai conseguir começar a desenvolver uma resistência a uma certa bactéria que aquele antibiótico ele age contra ela. Então, quando eu for infectado por aquela bactéria de verdade e eu tomar de novo com prescrição médica direitinho aquele antibiótico, ele pode não fazer o efeito justamente por conta dessa resistência bacteriana. Então, assim, não é recomendado, né, fazer podemos dizer, essa automedicação. Porque geralmente, principalmente o antibiótico, são 7 dias às vezes para tomar, e o pessoal de 3, 4 dias melhorou, vou tomar todo, não vou deixar. Principalmente eu já conheço algumas pessoas de idade que fazem isso. Vou deixar isso aqui, porque quando der de novo apertar a doença, apertar alguma coisa, eu vou lá e tomo, já tem em casa. É errado. Só para não ir no médico, né? Muito errado, né? E assim, principalmente, acontece isso bastante quando o paciente, ele consegue se sentir um pouco melhor e aí ele para o tratamento, né? Com antibiótico, com anti-inflamatório, e aí traz algumas consequências que podem ter até recaídas daquele quadro clínico do paciente, né? Então é importante seguir ali aquele tratamento direitinho e não tomar ali o restante do medicamento também por mais dias. Tem gente que acontece o contrário, né, Inácio? Ele tá ali com um potinho, aí tomou os 7 dias, mas tem um pouquinho ainda e ainda toma mais um pouquinho. Mais. Vou instruir não, ele diz, né? Exatamente. Não vou instruir não, que é caro, o pessoal tem que instruir, é muito caro, não vou instruir não. Outra coisa também, a gente falou agora há pouco justamente do pessoal que tem múltiplos medicamentos para tomar, e às vezes o pessoal tem o costume de guardar numa sacolinha e aí tira não conhece, aí conhece às vezes pelo nome de uma caixa, a cor, alguma coisa, e aí acaba misturando tudo. Já chegou pessoas assim, eu não sei aqui qual é o certo de eu tomar, porque eu já tomei desse, e acaba misturando na hora de tomar o medicamento. Acaba misturando. E a gente tem na farmácia clínica, a gente tem várias estratégias justamente para organizar esses medicamentos. Então, até em saquinhos mesmo, em saquinhos plásticos, com alguns adesivos, né, que a gente pode estar colocando ali, para indicar que aquele medicamento é para hipertensão, para diabetes, nas famosas caixinhas organizadoras, que pode também estar confeccionando para organizar aqueles medicamentos de maneira que o paciente ele não se confunda na hora de tomar ali o medicamento. Que é muito complicado, às vezes a gente vê, principalmente o pessoal de idade, às vezes não tem o conhecimento da leitura e vai pela cor. E quando vê caixas de cor parecida, às vezes a mesma farmácia, né, faz o medicamento, a mesma empresa, e aí acabam confundindo, acabam tomando medicamentos repetidos às vezes, né? As caixas, geralmente muitas caixas são parecidas e os próprios comprimidos também são parecidos, né? As embalagens dos comprimidos. Então, assim, por isso que é importante justamente o farmacêutico estar ali atuando na saúde daquele paciente para que ele confira, né, verifique se está tendo ali o uso correto dos medicamentos. Só para ilustrar a conversa, e eu não vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, senão depois ele me dá uma mãozada, né? Mas ele deve estar me ouvindo agora nesse momento, e uma pessoa me conta assim, um casal já de idade, senhor com gripe, a esposa foi lá, acabou dando 2 Novalginas, né, de 1 miligrama lá. Ele tomou, adormeceu a noite todinha, disse, no dia acordei muito bom, mas a gripe não saiu. Ele disse, agora que o remédio é forte, é isso. Pensando que era aqueles 2 comprimidos de gripe, né? E no outro dia ele adormeceu, só dormi a noite todinha, não acordei, não senti dor nenhuma. Acho que deve ter baixado a pressão, alguma coisa, porque... E aí é justamente isso, o cuidado que deve ter na hora dos medicamentos, saber qual que está tomando. Eles tomaram os 2, já de idade, achando que era remédios para gripe, e acabou ali, quando a gente toma 2 comprimidos para gripe, aí confundiram. Exatamente. É isso a complicação. Frank, vamos lá, mais uma vez, boa noite, manda aí o recado do pessoal. Vamos ficar devendo não, senão a gente entra no SPC. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu parei, foi na Thalita, né? Aí, Adélia Cristina participando, boa noite, profissional e pessoa excelente. Ela cumprimenta aqui, Deus abençoe na sua caminhada de sempre.
E aqui ela ainda cumprimenta. Joyce vem trazendo informações que dificilmente temos acesso e que fazem toda a diferença no desenvolvimento do tratamento. Alane Arruda, quanto orgulho da profissional que você vem se tornando. Estou sempre na torcida por você, minha amiga. Que Deus te abençoe nessa jornada. Aí a Adele também cumprimenta aqui. Muitas vezes culpamos os remédios por não fazerem o efeito necessário. Mas, na verdade, o erro está na forma que guardamos. E ela ainda acrescenta aqui. Agradeço demais e, assim, é gratificante saber que o meu trabalho, não só aqui no podcast, mas também o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instagram, nas redes sociais, né, está alcançando as pessoas, né? Foi o meu propósito, o nosso propósito desde o início, né? Levar ali algumas orientações que muitas vezes são esquecidas, mas que são ricas, né? Que são importantes ali no cuidado ao paciente. E o quanto é importante, Joyce, a gente está vendo aqui, ao trazer pessoas para o nosso podcast, para esse bate-papo, mostrando que em Arara tem grandes profissionais que às vezes a gente não tem o conhecimento do trabalho que vocês fazem, né, da dedicação que vocês têm para a nossa população, pelo povo, e grandes profissionais que às vezes a gente não tem conhecimento. Será que tem desses profissionais em Arara? A gente não sabia. E aí, aos poucos, a gente está conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês, que ficava, como diz assim, um pouco escondido. Hoje já tem o Instagram que divulga e a gente aqui também estamos aos poucos trazendo as pessoas, claro. Às vezes custa um pouquinho, mas a gente está trazendo aos poucos, mas para o pessoal ter esse conhecimento, que vocês fazem esse grande trabalho e às vezes não tem a divulgação ou conhecimento da população, né? Sim, o fato do podcast existir, né, e de vocês estarem colocando para frente esse podcast que cada vez mais cresce, ajuda bastante e é importante, né? Como você falou, quantos e quantos profissionais na cidade de Arara vocês estão conhecendo, né, descobrindo e ajudando também a mostrar à população, né, esses profissionais. Eu estou fazendo um Enem de graça, viu? Estou aprendendo várias profissões aqui, né? Vou tendo conhecimento, né? Muito bom. E aproveitar aqui também, eu vou para o meu trava-língua agora, né? Aproveitar também para fazer mais uma pergunta aqui e falar aqui justamente sobre como você faz esse trabalho aí. Também temos outras áreas para você falar um pouco sobre a sua atuação com o acompanhamento farmoterapêutico. Se eu travar a língua hoje está complicado. Vamos lá. Bom, o que é que acontece no acompanhamento farmacoterapêutico? A gente tem primeiro uma primeira consulta e aí que a gente faz uma anamnese. Alguns autores, cientistas, eles colocam como um sinônimo uma entrevista clínica, que nada mais é do que eu conversar com o paciente e coletar algumas informações ali acerca da saúde dele. Mas tem um diferencial que, assim, enxergar, como eu falei no início, enxergar o paciente ali como um todo. Então, assim, saber a realidade do paciente, conhecer a realidade. Então, primeiro a gente faz essa coleta de informações, coleta tudo o que for necessário ali, pertinente, e conhece a realidade do paciente para que a gente possa intervir, né? Então, depois disso, o que é que acontece? Se é um paciente que tem certas comorbidades, como doenças crônicas, diabetes, hipertensão, eu vou explicar um pouquinho sobre as doenças para o paciente. Por quê, Inácio? Você concorda comigo que o paciente que ele conhece a realidade dele, ou seja, ele conhece o que ele tem, a doença que ele tem, ele conhece os medicamentos que ele toma e como aqueles medicamentos eles vão ajudar ali na manutenção da qualidade de vida, é um ponto positivo. É muito mais fácil ele aderir ao tratamento, ele seguir aquele tratamento de maneira eficaz. E quando eu falo tratamento, não é só a questão de tomar medicamento, mas é o não medicamentoso também, que é como a atividade física, a alimentação saudável. Então, quando o paciente ele tem ciência disso, se torna mais fácil ele ali, podemos dizer assim, lutar pela saúde, pela manutenção de qualidade de vida. Então, eu explico e aí depois eu passo para os medicamentos. Então, eu explico a importância de tomar aquele medicamento, como é que aquele medicamento ele vai ajudar aquele paciente a controlar uma pressão arterial, a controlar ali o nível de glicemias para pacientes que têm diabetes, aquele paciente que tem o colesterol desregulado, como é importante tomar uma simvastatina, atorvastatina de maneira segura e de maneira correta. Então, depois disso, eu vou ali organizar os medicamentos daquele paciente.
Então, ele traz todos os medicamentos na primeira consulta, né? Porque eu preciso saber o que é que ele toma, o que é que ele tem. E aí eu vou justamente orientar a famosa educação em saúde que eu estou fazendo desde o início, né? Desde que eu começo a explicar. Então, eu oriento, eu organizo os medicamentos de maneira que o paciente ele consiga entender. E aí, ao organizar os medicamentos e explicar direitinho, eu vou e pergunto ao paciente se ele entendeu e peço para ele me explicar de novo. Por quê? É uma forma de eu saber se eu fui clara, se eu fui objetiva e se ele me entendeu. Se ele não me entendeu, então eu vou falar novamente até o paciente me entender. Depois disso, para pacientes, por exemplo, que querem ser acompanhados ali pelo farmacêutico há mais tempo, então a gente vai fazer um plano de cuidados para o farmacêutico, que é aí onde entra, por exemplo, identificar se está tendo interação medicamentosa, se está tendo algum problema ali relacionado ao medicamento. Então, a gente monta o plano de cuidado para que aquele paciente ele siga ali o tratamento de maneira segura e correta. Muito bom. Às vezes o pessoal tem alguma dúvida e justamente nesse momento que o farmacêutico entra para ajudar aí, né? Exatamente. Muito importante. Vamos falar aqui também sobre os nutracêuticos e suplementação. É importante porque muita gente aí se aproveita nesse momento, todo mundo quer estar bem, né, em forma, tudo direitinho, acaba também se automedicando com isso, né? Sim, foi importante você falar isso, né? Porque às vezes a gente acha que por ser uma coisa mais natural, que não é um medicamento comum, a gente acha que pode tomar ali sem um devido acompanhamento, né? De maneira ali própria, né? A famosa automedicação. Então, que pode, não é porque é natural que a gente não pode trazer certos riscos, eles não trazem certos riscos à nossa saúde. Os nutracêuticos, Inácio, eles são produtos, substâncias que são extraídos de alimentos. Então, que além de eles fornecer certos nutrientes à nossa saúde, eles vão trazer, podemos dizer assim, benefícios a mais à nossa saúde. Então, a gente tem, de maneira geral, nutracêuticos que eles vão auxiliar no emagrecimento, nutracêuticos que vão auxiliar ali no tratamento da compulsão alimentar, né, para quem sofre, para quem é acometido desse transtorno. O que mais? O controle da pressão arterial também. Então, assim, há diversos nutracêuticos para diversos benefícios, né, para diversas finalidades. Importante mesmo. E sobre a questão dos suplementos, porque assim, tem muita gente hoje que toma de todo jeito, né? Não há um controle, diz assim, não, eu vou tomar, não. Inclusive, a juventude hoje, às vezes, para ter um corpo, vamos dizer assim, de certa forma, mais perfeito, quer alcançar mais rapidamente, acaba tomando assim exageradamente, sem ter conhecimento, sem saber se aquele é realmente o que ele precisa. Então, assim, a questão dos suplementos, o que é que a gente orienta, né? O que é que eu oriento? Primeiro, é avaliar as necessidades e os objetivos daquele indivíduo. Então, o indivíduo, ele quer perder peso, ele quer ganhar massa muscular, ele quer melhorar o desempenho físico dele. Então, avaliar ali as necessidades e os objetivos. E na questão dos suplementos também, é sempre verificar ali se aquela marca, se aquele suplemento, ela tem regulamentação na Anvisa e nos outros órgãos ali de vigilância sanitária. É importante, porque recentemente teve uma investigação que acho que foi cerca de 10 marcas de creatina. Ao invés de colocarem creatina no suplemento, eles colocaram farinha. Então, assim, a galera estava tomando creatina, achando que era creatina e, na verdade, era farinha. Então, assim, olha o tanto de risco, assim, que essas pessoas, né, elas correram. Então, assim, sempre é importante verificar ali se aquele produto, se aquela marca, ela tem procedência, se tem o famoso selo de qualidade, né, para que não haja ali uma tomada de suplementos que não seja seguro para a sua saúde, né? E, claro, o mais importante de todos, né, antes de qualquer tomada de decisão, sendo acompanhada por um profissional. Porque o profissional ele vai avaliar lhe avaliar, ver as suas necessidades, ver os seus objetivos e vai prescrever ali um suplemento que seja de acordo ali com seus requisitos.
Nunca realmente chegar lá e querer comprar e tomar de qualquer forma sem ter o conhecimento como deve ser, né? É importante verificar. Muito importante mesmo. Frank, tem mais participações? Interage com a gente aí. O pessoal em casa pode fazer sua pergunta. Faça sua consulta de graça também, viu? Hoje é de graça, não cobra nada. Aproveita, viu? É promoção. Tem sim, Nácio. Tem o Júnior que está participando com a gente aqui. Deixa eu ver aqui dele. Parabéns pela qualidade e profissionalismo. Informações importantíssimas e de excelência. O Aguinaldo Sobral. O Aguinaldo Sobral está mandando um abraço para Joyce. O Júnior também cumprimenta aqui. Parabéns, Joyce, pela qualidade das informações e excelente profissional. Deixa eu ver, a Adele também cumprimenta aqui. Às vezes, devido à demanda existente, as consultas médicas são rápidas e deixam muitas dúvidas, principalmente em relação à importância do uso correto do medicamento. Tendo o acompanhamento, fica melhor. A Kelly Dayane, informações muito importantes. Parabéns, Joyce, por nos orientar com tanta clareza. É com você, Inácio. Mais uma vez aí que o espaço para a Joyce fazer o agradecimento à participação do pessoal aí, né? E o chat tá bombando, o chat tá top. É importante isso que a Adele falou. Primeiramente, agradecer, né, as palavras mais uma vez. Mas, assim, é importante tá mostrando às pessoas a importância do farmacêutico, né? Ela falou, retratou ali da questão da consulta médica, que muitas vezes é muito sobrecarregada e realmente não é passada ali as orientações. Então, aí é que o farmacêutico entra, né? É um trabalho em equipe, né? O prescritor de lá, o farmacêutico daqui e os demais também profissionais de saúde, ali tudo por um bem comum ali do paciente, da saúde dele. E o bom é que às vezes na correria do dia a dia, se o médico não tirar a dúvida, você tem um farmacêutico para tirar sua dúvida ali de repente, como é que eu posso tomar um medicamento, isso aqui realmente é o que serve. Às vezes você não conseguiu explicar direito para o médico o medicamento, você chega com lá e às vezes com farmacêutico você pode tirar aquela dúvida para saber se é aquele mesmo que você precisa, né? Exatamente. O farmacêutico, ele podemos dizer assim, que ele está acessível, mais acessível à população, porque você vai ali numa farmácia e você encontra um farmacêutico. Então, daqui que você vá num médico, marque uma consulta, né, e tire ali uma dúvida, então, ali a farmácia é mais acessível. O farmacêutico ali, ele está mais acessível e muitas das vezes essas dúvidas são sanadas ali pelo farmacêutico. Muito importante, Jorge. Aproveitar também aqui, eu queria que você desse uma orientação aí para quem quer melhorar a sua qualidade de vida, tanto, né, com medicamentos quanto com suplementação. A questão dos medicamentos, eu vou focar aqui nos usos contínuos, certo? Em quem mais toma muitos medicamentos de forma contínua. O que é que eu oriento? Seguir o tratamento de forma correta, mas também adotar estilos de vida, porque assim, o medicamento ele não vai fazer um efeito por si só, é um conjunto de fatores. Então, eu tenho um medicamento aqui, eu estou seguindo o tratamento medicamentoso corretamente, mas eu também tenho que adotar alguns hábitos de vida, alimentação, atividade física, seja ela caminhada, musculação, enfim, hoje é o que mais tem, formas de nos movimentar, não é? Então, assim, essa junção. Então, assim, essa é a forma que eu oriento. Na questão dos suplementos e dos nutracêuticos, o acompanhamento, assim também como os medicamentos, né? Mas também a ingestão de água, né? Outra coisa importante, frisar aqui, que os nutracêuticos e os suplementos, eles não se colocam no lugar da alimentação, eles entram como complementar. Então, eles não substituem uma alimentação. Eu jamais posso deixar de me alimentar bem e só ficar no nutracêutico e suplemento. Eles entram como um acessório ali. Então, quem faz uso desses produtos, então é importante ter uma ingestão alimentar equilibrada, né? Atividade física, mais uma vez. Porque eu falei dos nutracêuticos, mas não disse mais ou menos o que são os suplementos. Os suplementos, eles vão entrar justamente como uns produtos que eles vão nos oferecer alguns nutrientes, como vitaminas, minerais, e que estão em deficiência no nosso organismo. Geralmente, o uso de suplementos é isso. Então, por isso que é importante associar uma alimentação ali equilibrada. Agora, eu fiz uma vez uma pergunta aqui, Frank, eu estou me lembrando agora, acho que foi o Dr. Gustavo, né, quando ele veio aqui fazer um bate-papo com a gente. Eu perguntava, o profissional tem tanto conhecimento, tanto trabalho, ele consegue seguir a regra dele também? Ou às vezes acaba escapando? E ele disse que não conseguia, né?
Ele disse, estou em dívida comigo mesmo. Às vezes, assim, na correria do trabalho, do dia a dia, de tanta preocupação com as outras pessoas, o próprio profissional consegue se cuidar e seguir a sua rotina também, o seu caminho certo? É difícil, viu? E assim, é uma coisa que acontece corriqueiramente. A gente tenta ali equilibrar, mas assim, seguir é um pouco... A gente dá aquela tenta, lembrança, né? rapaz, eu não devia ter feito isso. A gente tenta, né? A gente pensa... Eu sou muito de pensar assim no futuro. Eu me imagino muito eu idosa, né? Então, eu na melhor idade, como dizem. Então, assim, eu me coloco muito no futuro pensando que tipo de idosa eu quero ser. Eu quero ser aquela idosa mais ativa ou aquela idosa que não consegue muito ser tão ativa. Então, eu pensando nisso, é um estímulo a mais, mas assim, a gente vai tentando equilibrar, né? E planos futuros? Quais são os pensamentos para os planos futuros agora? Bom, inicialmente as consultas, né, online que eu estou realizando, então, inicialmente estão online, não conseguimos ainda colocá-las presenciais, mas não deixa de ter o suporte, né, todas as orientações necessárias. Então, quem tá aqui já me segue no Instagram, né, assistindo, porque lá a gente tem o nosso contato e continuar com o trabalho no Instagram, né? Para cada vez mais, inicialmente é isso, cada vez mais crescer e levar a informação a mais pessoas. Para quem está agora assistindo a gente na live, qual o Instagram para poder seguir? É o @Joyce com Y, VELYNS. Ou Joyce Evelyn, eu acho que é mais fácil de pesquisar lá. Então o pessoal já pode lá se inscrever e começar a seguir. E aí, como você falou, mas também há planos futuros de ter o atendimento presencial, montar aquele local para que você possa ter o contato físico com as pessoas também? Sim, sim. Eu gosto do contato físico com as pessoas, né? Tive algumas oportunidades durante a graduação, em estágios e projetos na universidade. E, assim, é um plano futuro que a Deus pertence, né? Mas, assim, é um plano, é um sonho, sim. Também falando em plano futuro, seguir a carreira farmacêutica ou também se especializar em outras áreas também? Sim, Inácio. Eu sempre tive comigo na graduação de nunca parar ali de me atualizar. Principalmente a gente que é da área de saúde, então a gente sempre tem que estar se atualizando porque sempre surge uma coisa nova. Então, assim, terminei essa pós-graduação, essa especialização e já estou pesquisando em qual outra. Então, eu acredito que não vai parar porque é uma coisa que vem comigo, né? De estar sempre ali em busca de novos conhecimentos. Para quem está em casa e queira seguir também essa carreira farmacêutica, é uma área ampla que tem várias áreas que você pode seguir dentro da área farmacêutica? Sim, diversas áreas, muitas áreas, né? Como já citei, no hospital, né? Em drogarias, na indústria, na farmácia de manipulação. Eu costumo dizer que é uma profissão rica em especialidades, né? E eu estou falando de maneira geral. Então, dentro dessas, por exemplo, do hospital, tem mais especialidades ainda, né? As subespecialidades. Então, o que mais tem especialidade é a farmácia. Muito importante mesmo. Frank, tem mais participações, Frank? Tem um pessoal até com dúvidas aqui. Vamos lá, vamos tirar a dúvida do pessoal, aproveitar. Macileus Aparecida. Joicinha fala sobre os genéricos. Aí a Adélia aqui embaixo fala: é verdade que os genéricos têm menos eficiência do que os medicamentos tidos como os originais? Aí a Gislene fala: Joyce, quais são os principais benefícios dos neutralcêuticos para a saúde? Existe risco associado ao uso indiscriminado dos neutralcêuticos? Com você, Inácio. Vamos lá, perguntas importantes. Vai aproveitando, vai perguntando, gente. Eu falei, consulta de graça, viu? Aproveita. Perguntas muito pertinentes, né? A questão do genérico e dos similares de referências tem esse tabu, né? Essa questão ali na sociedade, é normal. Mas, assim, qual a diferença entre os dois, né? De maneira geral, em resumo, quando um medicamento ele é criado, ele é colocado no mercado farmacêutico, passa por todos os procedimentos necessários e tudo mais. E aí a indústria, o laboratório que criou ele meio que fica com uma chamada patente. Então ele é o dono ali daquele medicamento. Então, por 10 anos, cerca de 10 anos,
aquele laboratório, só ele pode vender aquele medicamento. Então, quando, por exemplo, o losartana foi criado, né? Só o laboratório que foi responsável pela criação dele ficou ali durante 10 anos, só ele podendo vender. Então, passados esses 10 anos, outros laboratórios podem comprar essa patente, que é justamente onde a gente tem os medicamentos genéricos. Então, qual a diferença do medicamento genérico e o medicamento de referência similar? Basicamente, é que os custos foram bem menores. Assim, na eficácia não tem nenhuma diferença, é o mesmo medicamento. Vocês podem perceber que quando a gente tem um medicamento similar e de referência, eles têm um nomezinho em cima que a gente chama de nome comercial. Então, embaixo tem o nome do medicamento, que é o fármaco em si, que está agindo ali no organismo. Então, o que é que acontece? O laboratório que criou aquele medicamento, ele teve muito mais gastos para criar o medicamento do que um que já pegou a receita pronta, que justamente é o genérico. E aí você vê que o genérico, ele só vem com o nome realmente do fármaco. Do medicamento, ele tem aquele Gzinho, né? Medicamento genérico. Então, basicamente, a diferença dos dois é isso, é a questão do custo do investimento, que o do de referência, o de similar, é muito mais alto, porque foram eles os criadores daquela formulação, daquele medicamento, e os genéricos apenas pegaram a receita. Então, eficácia, o medicamento genérico, ele passa por todos os processos que um medicamento de referência ele passa. Então, os testes de controle de qualidade, todos eles passam para ver realmente se aquele medicamento está seguro, se a formulação está certa. Então, é só a questão de custos mesmo de investimento, a diferença entre os dois. Eu já cheguei, inclusive, numa farmácia, comprar medicamentos, e o pessoal chegar e dizer assim, aqui eu tenho o original, o genérico e o similar. Né? Acaba oferecendo. Então, são todos com a mesma composição química. Aí, como você falou, a diferença é só apenas que o primeiro foi ele quem criou o medicamento e tem a patente principal, por isso... Exatamente, é a referência para os né? outros, né? Mas assim, tem quem acredite que só faz efeito o de referência, né? Mas, enfim, é questão de acreditar, né? Lá em casa, mas, assim, eu vou dizer logo, lá em casa é desse jeito. Quando eu compro o gênero, não, trouxesse o original, não. Principalmente os mais idosos têm muito isso, né? A cultura, assim, que o genérico não presta, mas faz a mesma eficácia. E, gente, vocês economizam bastante financeiramente, né? Eu já cheguei, inclusive, a comprar medicamento já para uma pessoa de idade, por questão de fabricantes diferentes, como dizer, a cor da caixinha não é igual. Aí eles não querem. Não quero de forma alguma, eu quero aquele, porque é aquele que serve. Né? Aí com o idoso a gente trata um pouquinho diferente, porque assim, por mais que a gente fale, que a gente oriente, entrar ali na cabeça deles, né? Eles entenderem, compreenderem e aceitarem que é tudo a mesma coisa, é mais diferente. Então, assim, quando a gente lida com uma pessoa idosa, que a gente percebe que é realmente o que ela acha, o que ela acredita, então a gente vai e respeita, né? Tudo bem, se a senhora prefere, se o senhor prefere, pode ser esse. Importante mesmo. Tem mais participações, Frank? Vamos lá. Vamos lá, tem um Júnior aqui, ele pergunta sobre os fitoterápicos. As configurações ou manipulação são patenteadas da mesma forma dos medicamentos ditos químicos? Quais as regulamentações? São, assim, todos os produtos farmacêuticos, né, eles passam por diversas regulamentações, né? Inclusive suplementos mesmo. Então, com os fitoterápicos não são diferentes, né? Tem todo um processo de regulamentação, tem todos os famosos testes clínicos para que possa ser comprovado, né, aquela eficácia daquele produto. Importante mesmo. Isso, faltou a responder só a Adélia e a Gislane, parece. Vamos lá, repete aí a pergunta. Não, a Adélia já respondeu, faltou a Gislane. Quais são os principais benefícios do neutraltético, né? Isso para a saúde? E existe risco associado ao uso indiscriminado do neutraltético? Sim, existem, né? Primeiramente, existem esses riscos, né? Pelo uso indiscriminado, podem trazer ali diversas consequências à saúde do indivíduo. Por isso que é importante ali ser acompanhado por um profissional que é habilitado
no assunto. E qual a outra pergunta foi os benefícios, foi? Os benefícios do nutracêuticos vai depender da finalidade ali do paciente, né? A gente tem nutracêuticos para diversos objetivos, para diversas finalidades. Então, nutracêuticos que melhoram o desempenho físico, se você quer ali melhorar o seu desempenho físico numa determinada atividade física, para controlar a pressão arterial, também tem nutracêuticos, os níveis de colesterol, de glicemia. Então, assim, é uma rica variedade de produtos que nos auxiliam nas mais diversas ali necessidades. Importante mesmo. Tem mais participações, Frank? Tem foco em mente, tá? Joicinha fala sobre as marcas dos remédios de pressão. Tem diferença? A marca, não tem. Assim, é a questão só de laboratório mesmo, mas assim, eles passam por todos os processos, né? Sendo o mesmo medicamento, lá, losartana, 50 miligramas para os dois, é só o laboratório que muda ali a marca, mas diferença não tem não, na questão do medicamento, né? Agora eu vou fazer também uma pergunta, aproveitar sobramente esses medicamentos. O nordestino tem o famoso assim, compra um medicamento, às vezes a dosagem é maior do que aquele que ele toma, né? Mas assim, a famosa bandinha. Vou partir no meio e vou tomar só uma bandinha. É correto isso aí ou tá errado? Porque o pessoal tem esse costume, né? Comprei a mais, vamos dizer, tomo 250 e como de 500 miligramas. Não, vou partir no meio e tomar uma bandinha. Isso também pode ser prejudicial, esse uso? Pode ser prejudicial, porque assim, você concorda comigo que o comprimido, se ele foi feito ali em determinado tamanho, em determinada dosagem, foi para ser tomado ali em incompleto, né? Então, assim, pode perder ali resquícios de fármaco quando você parte o medicamento e, enfim, a dosagem vai ser menor. Quando você for tomar, por exemplo, as bandas, né? Porque eu sinto porque eu como criança, naquela década lá atrás, há uns anos atrás, né? E bota ano nisso, né, Frank? Aí, e a gente tinha um costume. Eu mesmo muitas vezes chegava em casa e o remédio era mais um pouquinho, eu era criança e partia com a faca. E muitas vezes, eu não sei se hoje ainda muitas pessoas fazem, mas eu já vi algumas pessoas fazendo. E dizer assim, não, mas eu tomo 250, principalmente às vezes... É um remédio que vem com 500 miligramas e diz, não, eu tomo 250, então eu parti no meio e estou tomando a metade, né? Tem esse costume, então não é correto fazer isso. Não é correto, não é recomendável, né? Fazer isso. Pronto, olha aí, tá vendo? Tirada a dúvida, Frank. Vamos lá, mais aí, interação. Então aqui eu vou deixar o espaço agora sem perguntas, mas vou deixar para que você esclareça algo mais que você acha importante para o conhecimento da nossa população. Bom, no mais é isso, né? O farmacêutico, ele é importantíssimo ali no cuidado ao paciente. Espero que isso tenha ficado claro, né? A partir do momento que o farmacêutico ele consegue, não é só estar presente ali podemos dizer, naquela equipe multiprofissional, mas também é atuar. Então, o paciente ele ganha muito mais com a atuação do farmacêutico ali na sua saúde e no seu tratamento. Aproveitar, você ficou em dúvida e não deu para tirar a dúvida, vou pedir para ela repetir aqui o Instagram novamente para que você possa tirar sua dúvida e ter um atendimento também, né? Então, o Instagram é @Joyce, aí VELYNS. Então, pessoal, tudo junto. Quiser tirar a dúvida, já fica à vontade. Se você tiver mais dúvida, você vai anotando, porque no próximo bate-papo que ela vier com a gente já faz uma lista aqui grande em 40, 50 perguntas para que passe muito tempo aqui e ela vai tirar dúvida de todo mundo, né? Então, Joyce, eu quero agradecer demais a sua participação, muito obrigado. É importante esse trabalho, porque a gente traz conhecimento para a nossa população, esse seu trabalho que a gente não conhecia. Parabéns pela dedicação, porque assim, eu acho que quem mexe com saúde tem que ter muito amor e paciência. Então, é bonito de ver as pessoas e os jovens em nossa cidade fazendo esse grande trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, Inácio e Frank, né? Agradeço também as pessoas que nos assistiram até aqui, que interagiram, né? Muito obrigada. E assim, quero dizer que foi um enorme prazer estar aqui nesta noite, né? Interagindo com vocês e trazendo informações acerca da atuação do farmacêutico, né? De uso de medicamentos. E eu espero estar
disponíveis sempre, né? Me segue no Instagram, estou à disposição para tirar dúvidas, né? E iremos continuar aí com o trabalho que estamos desenvolvendo no Instagram. Que essa seja a primeira de muitas participações, que você venha com a gente aqui também, contribuir com esse enorme conhecimento para a nossa população, não só de Arara, mas das cidades que nos acompanham nesse momento. Se Deus quiser, estou à disposição. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, obrigado a todos pela parceria, pelo apoio. Meu amigo Frank, mais uma vez, muito obrigado aí pela parte técnica, né? Um dia eu ainda boto você para cá para essa área, eu vou para a técnica também, né? Mas vamos revezar esse serviço um dia. Ao multiprofissional aqui, né? Que ele agora não é só mais trabalhar essa história que ele dizia assim, dentista é dentista, que nem antigamente. Não tem nada a ver, né? Agora ele é muito profissional. Então, o doutor José Biapino por aqui com a gente, obrigado. Ao Douglas aqui, que é o pessoal do marketing, viu? Aí deixar todo mundo bonitão lá no marketing, né? Obrigado pela participação também. E a você em casa que interagiu com a gente, muito obrigado de coração, que Deus abençoe vocês. Como eu costumo dizer, quinta-feira, se Jesus não me chamar, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem sozinho, viu? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.